É ou não é? Vai lá, ora pelo teu esposo aí, para ele trazer a palavra. Amém. Boa noite. Soberano Deus eterno Pai, Senhor, toma, Pai, a vida do Leonão, meu Pai, em suas mãos. Senhor, Pai amado Jesus, querido Pai, toma nossas vidas, meu Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor já falou com teu filho, Senhor, Pai. E agora o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória, glória, glória a Deus. Amém, igreja? Minha Bíblia tem? Minha Bíblia? Minha Bíblia? Acho que o Luiz pegou para... Acho que ele pegou para fazer a peça. Presta a Bíblia aí, alguém? Eu vou pregar com a Bíblia do presbítero. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, igreja? Só da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? A gente está feliz com Jesus, diz aleluia. Diga glória a Deus. Amém, amados. Deus está na casa, amados. E Deus já começou falando através dessa peça poderosa, amém, amados? E Deus vai falar ainda mais, amados, amém? Através dessa palavra, eu creio que os irmãos vão receberem do Senhor nesta noite, amém? A palavra qual o Senhor colocou no meu coração se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, ele escreveu Mateus, capítulo 17. Qual que é o tema aí, Caio? Aleluia, glória a Deus. O tema dessa mensagem é esse: os mais próximos de Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus vai falar, amém, igreja? Aleluias. Mateus capítulo 17. Eu tive trazendo essa passagem foi há pouco tempo, se não me engano foi numa quinta-feira. E hoje o Senhor concedeu estar ministrando hoje ao domingo para que os irmãos possam estar recebendo mais uma vez, amém? Mateus 17. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a quem? Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular. Levou quem? Aonde? Em particular a um alto monte. Amém, igreja? E ali Jesus, ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto ele brilhou como o sol, e as suas roupas elas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram quem? Moisés e Elias falando com ele. E Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, ou tendas, algumas traduções vão falar, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem, oh glória, aleluias, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouve. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: levantai-vos. O que, igreja? Levantai-vos e não tenhas medo. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, igreja? Você pode exaltar o nome do Senhor? Você pode glorificar e enaltecer o nome do Senhor por essa palavra? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai falar, oh glória a Deus, que esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Então glorifique, exalte o nome do Senhor. Oh glória a Deus, porque lugar de morto é no cemitério, aqui é lugar dos vivos. Tem algum vivo aí nessa noite? Dá uma glória para Jesus. Aleluia, porque Deus vai falar nessa noite. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos estar fazendo mais uma oração. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, a Tua palavra agora, meu Deus, será ministrada, Pai amado, Pai querido. Ô Senhor, eu te peço nessa noite, Pai, que a partir desse momento, Senhor, aleluia, que uma glória, Senhor, possa tomar conta desta casa. Uma glória, Senhor, possa tomar conta, Senhor, desta igreja. Como Pedro, aleluia, pregava na casa de Cornélio. E a Bíblia, ela vai falar
que o Espírito Santo caiu, aleluia, que o Espírito Santo caiu no meio deles, e houve transformação, e houve libertação, e houve, aleluia, mover de Deus, e houve, aleluia, poder de Deus. Que seja assim nesta noite também, Senhor, aleluia, que eu estou ministrando esta palavra, que esta palavra ao sair da minha boca, aleluia, glória a Deus, o Senhor possa operar, o Senhor possa trabalhar, o Senhor possa libertar, o Senhor possa curar, o Senhor possa transformar, o Senhor possa batizar, no nome de Jesus. Então, Senhor, nesta hora te entregamos, Pai, aleluia, a tua igreja, Senhor, que esta palavra, aleluia, possa cair numa boa terra e dar fruto, no nome de Jesus, amém, igreja? Aplauda o Senhor mais uma vez, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem ela é muito forte, porque, amém, meus irmãos, essa passagem ela é muito forte. Jesus ele vai subir a um monte, e quando ele vai subir a este monte, ele vai chamar apenas 3 dos seus discípulos. Vem cá, Pedro, vem cá, Tiago, vem cá, João, vamos ali, subir ao monte, em particular. E nesta passagem, eu queria que você fixasse nessa palavra, em particular, amém, igreja? Daqui a pouco eu vou estar explicando, e você vai estar entendendo o tema dessa mensagem, amém? E quando ele vai subir este monte, vai acontecer algo sobrenatural, amém, igreja? Sobrenatural nesse monte, porque a Bíblia ela vai falar, quando eles estavam lá, estava Pedro, Tiago e João, Jesus começa a orar, vai aparecer uma coisa muito, muito sobrenatural, que é o que, Leonan? A presença de 2 figuras super importantes da Bíblia Sagrada, que é quem, como eu falei, Moisés e Elias. Diga comigo, Moisés e Elias. Mas como, eu creio que não apenas eu, mas você também, meu amigo, meu irmão, estudante da Bíblia Sagrada, creio que quando você leu esse texto, você perguntou qual o significado, qual o propósito dessas 2 figuras, desses grandes homens de Deus, aparecerem, aleluia, glória a Deus, nesta passagem no monte com o Senhor Jesus. Creio que você se perguntou também, como eu também me perguntei, e eu comecei a estudar, e comecei a pedir ao Senhor a direção, pedir ao Espírito Santo a direção. E Moisés e Elias, eles vão estar nesse monte, porque eles vão representar, primeiramente Moisés ele vai representar a lei, diga comigo, a lei. E Elias, ele vai representar os profetas, amém, igreja? Então aqui, olha o que vai estar acontecendo neste monte. O Antigo Testamento, aleluia, a antiga aliança, agora ali com a nova aliança, amém, igreja? E nesta passagem, aleluia, é um cumprimento da Bíblia Sagrada, porque Jesus ele vai falar, eu não vim para revogar, eu não vim para extinguir, eu não vim para acabar, muito pelo contrário, eu vim para cumprir. Então esta passagem é um cumprimento muito importante, porque 2 figuras centrais do Antigo Testamento vai estar agora ali com, aleluia, com o Jesus ali, ou seja, a antiga, e agora, aleluia, depois, quando Jesus se entregasse na cruz do Calvário, passaria a ser a nova aliança em Cristo Jesus, a graça, aleluia, do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, amém, igreja? Então, pega isso então. Moisés, diga comigo, a lei. Elias, os profetas. Muito forte, né, amados? E agora também tem outro significado. Aleluia. Porque Moisés também ele vai simbolizar, aleluia, como Paulo falou muito lá na frente, na carta aos Tessalonicenses, Moisés ele vai simbolizar, aleluia, glória a Deus, os mortos, aleluia, os mortos em Cristo que irão ressuscitar. Meu Deus, muito forte. E Elias vai representar quem? O que aconteceu com Elias? Ele foi, oh meu Deus do céu, ele foi arrebatado. Então vou repetir mais uma vez para você, aleluia, dar aquele glória a Deus bem forte, aleluia, essa igreja começar a estremecer. Moisés, aleluia, ele vai simbolizar, aleluia, aquele crente, o cristão, que aleluia, que vai morrer, mas naquele grande dia, aleluia, a Bíblia vai falar que irá ressuscitar, aleluia, e Paulo vai falar que naquele grande dia, os mortos em Cristo, aleluia, glória a Deus, eles, aleluia,
ressuscitarão primeiro, e nós, igreja, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos transladados, oh glória, seremos capturados, aleluia, seremos, aleluia, raptados para as bodas do Cordeiro com Jesus Cristo para todo sempre. Só você que crê nessa palavra, porque eu creio e eu vivo para esse dia, eu vivo e eu tenho a certeza e a fé e a convicção de que eu, aleluia, faço parte da geração do arrebatamento, da geração da igreja que será arrebatada. Se você quer crer comigo também, eu quero convidar você a levantar sua voz e liberar glória para Jesus, porque eu creio, eu tenho a fé que eu faço parte da geração do arrebatamento. E a Bíblia Sagrada vai me dizer, aleluia, Paulo vai falar, aleluia, o Senhor Jesus vai falar para a igreja de Esmina: permaneça fiel, que dar-te-ei a coroa da vida. Oh glória a Deus, permaneça fiel, permaneça firme, se santifica, se renuncia, aleluia, mata a sua carne, mata os seus desejos, porque muito em breve Ele voltará para cada um de nós, porque a palavra de Deus vai me dizer, aleluia, que Deus, Ele não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santificação, aleluia, sem santificação ninguém verá Deus, amém igreja? Então você pega essa passagem que é muito forte, Moisés, os mortos de Cristo, que vão ressuscitar naquele grande dia, e Elias, os que serão arrebatados. Se prepare, igreja, que muito em breve, aleluia, vai chegar esse grande momento. Eu até falei lá no trabalho para os irmãos, o crente, ele não tem que andar se preparando, ele tem que andar preparado. Então, amados, fique preparado, porque muito em breve, como foi falado na peça aqui, né? Aleluia, não enterre seu talento, aleluia, mas faça a obra do Senhor, porque a fé sem obras, ela é morta. O que adianta eu falar que tenho fé e as minhas obras? O nome de Jesus, ele é poderoso demais para me guardar, para mim não fazer nada. Mas que possamos, aleluia, essa fé, porque a fé, ela tem que ter um movimento. Porque Deus não é um Deus parado, é um Deus de movimento. Então se movimenta, faça alguma coisa, aleluia, multiplique o teu talento, porque muito em breve o Senhor Jesus vai voltar para buscar cada um de nós no nome de Jesus, amém? Que só você que crê, aplauda o Senhor com bastante alegria. Então essa foi uma breve introdução. Agora eu vou estar entrando na mensagem agora. Por que eu escolhi esse tema? Os mais próximos de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela vai falar, não apenas nessa passagem, mas em outras passagens também, ela vai dar uma clareza de quem era os mais próximos de Cristo, quem era os mais chegados, quem eram os que tinham mais relacionamento, ou melhor dizendo, quem eram os que tinham mais intimidade. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai falar que vai existir muitas classes de pessoas. Diga comigo, multidão. Pessoas que até ajudavam, pessoas que andavam, e pessoas que tinham o quê? Relacionamento, intimidade, a proximidade com o Senhor Jesus, amém igreja? E nessa noite eu quero te perguntar, quem é você? Multidão que anda ou que tem relacionamento? Meu Deus do céu. Porque a multidão, a Bíblia vai falar que a multidão, ela está pelo pão que perece, está se Deus fazer, está pelo que Deus pode dar, aleluia, glória a Deus. E aquele que anda, até conhece, até sabe, aleluia, mas nada adianta, aleluia, glória a Deus, conhecer e não ter relacionamento. Nada adianta eu vir para a igreja e não ter relacionamento com o Senhor da igreja. Oh glória a Deus. Então multidão, os que andam e os que têm relacionamento. Meu Deus, é muito forte, né, amados? Então multidão, os que andam e os que não têm relacionamento, amados. Então quem é você, amados? Existem essas classes de pessoas. Quem é você, amados? Porque nada adianta, amados, eu conhecer,
Eu conhecia de Gênesis, aleluia, Malaquias, aleluia, de Mateus, Apocalipse. Eu conhecia o Pentateuco, eu conhecia as histórias, eu conhecia as poesias, eu conhecia os profetas menores, os profetas maiores, aleluia, os evangelhos de Cristo, as epístolas paulinas, aleluia, as epístolas, aleluia, de João, do Apocalipse. Nada adianta eu conhecer tudo, aleluia, e eu não pôr em prática. Porque Jesus vai falar que bem-aventurado não é aquele que ouve. Bem-aventurado é aquele que põe, aleluia, em prática a palavra de Deus. Aleluia. Então nesta noite, aleluia, eu quero liberar essa palavra para a tua vida, amados. Pratique a palavra do Senhor. Põe em prática esta palavra. Põe na tábua do teu coração. Porque esta palavra, aleluia, a Bíblia ela vai falar que esta palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então não apenas ouça esta mensagem, mas sim coloque em prática, que Deus vai mudar a tua vida. Aleluia. Porque quando nós nos arrependemos, quando nós, aleluia, colocamos essa palavra na tábua do nosso coração, aleluia, eu tenho a certeza e afirmo para a tua vida que Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa história, aleluia, Deus muda os nossos caminhos. A Bíblia ela vai falar de um homem chamado Zaqueu, aleluia, pecador, aleluia, publicano, ladrão, a mais da sociedade. Mas a Bíblia vai falar que Jesus, aleluia, vai entrar na sua casa, aleluia, vai entrar na sua casa e vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar a sua trajetória, aleluia. A Bíblia vai falar que no finalzinho ele vai falar: Senhor, Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Que eu aprendo com isso, que sem, aleluia, conversão não há salvação. Então se converta, se entrega para Jesus, se entrega para Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na tua vida, vai fazer na tua família, vai fazer na tua casa, no nome de Jesus, amados. Porque a palavra de Deus vai falar, oh glória a Deus, eu estou sentindo Deus aqui, amados. A Bíblia vai falar que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque Paulo vai falar que ele se entregou pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Oh glória a Deus. E nós não somos justificados, aleluia, pelas obras da lei, aleluia, muito pelo contrário, somos justificados, aleluia, pela graça, pela graça, pela graça, pelo sangue do Senhor Jesus, que foi derramado naquela cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida. Estou sentindo Deus aqui, amados. Pega essa palavra aí, amados. Não seja apenas um ouvinte, seja um praticante. Não apenas anda, não seja multidão. Se Deus abençoar ou não abençoar, amados, fica na presença, amados. Permaneça na presença. Deus fazendo ou não fazendo, eu estou aqui glorificando, eu estou aqui exaltando, eu estou aqui, aleluia, enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Porque eu entendo que só Ele é o Deus da minha vida, só Ele é o Deus da minha vida e o Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Corta essa passagem, amado. Então, mais uma vez, para você entender, diga comigo: multidão, os que andam e os que têm relacionamento. Como eu botei esse tema, os mais próximos de Cristo. Porque a multidão, a Bíblia vai falar que é o quê? Mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Mas depois vai descer de uma classe de 5.000 para 12 e depois para 3. Como para você ver, Jesus não ali, né, se manifestou ali, né, para aquela multidão, para aqueles que andam, mas apenas para 3 pessoas, apenas para os 3. Por quê? Essa passagem é muito forte, amados. Como eu falei, quem estava ali no monte? Moisés e Elias, as 2 figuras centrais do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ali, né? E Jesus, ele resplandecendo, olha a experiência que eles tiveram, resplandecendo. A Bíblia vai falar que o seu rosto, ele brilhava como o sol. Aleluia, meu Deus, é muito forte. Eu estou todo arrepiado aqui, amados. E olha quem estava ali, testemunhando, oculando aquela experiência: Pedro, Tiago e João. Meu irmão, falar com Deus é para todos. Até o ímpio lá fora fala, mas ele se manifestar é para pouco.
Jesus não se manifesta para quem está de qualquer maneira. Jesus não se manifesta para quem está, aleluia, disposicionado. Jesus não se manifesta, aleluia, para quem entra aqui, aleluia, e só apenas entra. Não, entra no templo, mas não entra no santuário. Oh, glória a Deus. E nesta noite eu quero liberar uma palavra para a tua vida, que Jesus quer se manifestar para você. E a Bíblia vai falar, aleluia, aquele que me ama, eu e o Pai nos manifestaremos para Ele. Então sai desse raso e mergulha nesse rio, e mergulha nesse oceano, que Deus quer se revelar para você. Ele quer te mostrar seus propósitos, Ele quer mostrar seus desígnios, Ele quer mostrar sua vocação, Ele quer, aleluia, derramar dons espirituais na tua vida, Ele quer, aleluia, fazer o mover, Ele quer operar. Então, meu irmão, sai, aleluia, desse maldito banco, aleluia, se coloca de pé, se posiciona, que Deus se encarregará de se manifestar na tua vida, no nome de Jesus. Amém, igreja? Então Jesus quer se manifestar para você, mano. Ele quer se manifestar para você. Aleluia, glória a Deus. Porque nada adianta eu estar na igreja e não buscar o Senhor da igreja. Muito forte, né, mano? E o Senhor, para você ver, muito forte. Como eu falei, mais uma vez, multidão. Pega isso aí, fixa aí. Multidão, os que andam e os que têm relacionamento. Para você ver, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. A igreja pode ter 1000 pessoas, mas você acha que Deus se manifesta para essas 1000 pessoas? Jesus não se manifesta para quem está de qualquer maneira. Deus se manifesta para quem paga preço. Oh, meu Deus do céu! Para quem tem uma vida de oração, para quem tem uma vida de busca. E a Bíblia vai falar: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, aleluia, invocai a presença do Senhor, invocai, clame ao Senhor, busque ao Senhor, invocai a sua presença, invocai o seu nome, enquanto se pode achar. Porque como a peça falou, aleluia, aleluia, como a última menina da peça, aleluia, que foi ali, né, o inimigo, né, pegou ela, alguns entraram e outros vão ficar de fora. Então, meu irmão, não fique de qualquer maneira, não fique na brincadeira, permaneça firme, permaneça fiel, porque você não está no lugar comum, você não está no lugar natural. Aqui essa igreja, aleluia, não é um cinema, não é um teatro, aleluia, não é um estádio de futebol, nem muito menos um Maracanã. Aqui, aleluia, ainda continua sendo Betel. Aqui, aleluia, continua sendo lugar de encontro com Deus, lugar de transformação, lugar de libertação, lugar de renovo, lugar de a velha criatura morrer e nascer a nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Você não está no lugar comum, igreja. Você não está no lugar natural, você está no lugar sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. E se você quer nessa noite, Deus pode transformar a tua vida. Deus pode, aleluia, transformar a tua vida e você passar a ser uma nova criatura em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse foi um tempo atrás, aleluia, glória a Deus, eu fui numa igreja, não, acho que fui ministrar, uma igreja grande, uma igreja bonita, luxuosa, mas assim, depois eu fui pregar em Belford Roxo, na igreja do meu amigo presbítero Marcelo, uma igreja tão pequenininha, Rosângela, tão humildezinha, se não me engano ele tinha 9 ou 8 pessoas, mas os irmãos davam lugar, mas os irmãos glorificavam. Às vezes assim, não tava aquela quentura toda no culto, mas os irmãos glorificando, exaltando, e ali, né, bem dizendo o nome do Senhor, né, e ali, né, o Senhor operando, o Senhor trabalhando, e eu olhei assim, ó, nossa, às vezes tem tempos tão grandes, né, mas às vezes, né, a gente vê pouco mover do Senhor, mas às vezes, uma igrejinha tão pequenininha, tão humildezinha, o Senhor parece que trabalha mais. Aí o Senhor falou no meu coração: nada adianta expandir o templo físico e não expandir o maior templo. Que maior templo é esse? Nosso coração. A Bíblia vai falar que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Uma igreja pode ser pequenininha,
Mas se tiver um joelho oh meu Deus do céu, se tiver um joelho dobrado, oh meu Deus, se tiver um joelho dobrado, se tiver alguém falando, oh glória a Deus, Senhor, derrama poder, derrama unção, batiza no Espírito Santo, derrama dons espirituais, oh Senhor, transforma, liberta, restaura, porque o segredo não está no tempo físico, não está na expansão do templo físico, mas aqui no maior templo, que é o nosso coração, que é a nossa vida. Então que eu quero passar para a igreja: busque ao Senhor, clame ao Senhor, saia desse raso, meu irmão, saia desse raso e mergulhe no mais profundo. Se tem alguém comigo, aleluia, no profundo, vem no profundo, vem, porque é aí que Deus vai se manifestar, Deus vai se revelar, Deus vai se mostrar como Pedro, Tiago e João, aleluia, glória a Deus, de multidão, de 12 que andava, mas apenas para esses 3, o Senhor vai se mostrar, o Senhor vai se revelar, como eu falei, não está na quantidade, mas sim na qualidade. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Então que possamos aqui, ó, ser aqui, ó, os mais próximos de Cristo, como Pedro, Tiago e João, amados. Como Pedro, Tiago e João, amados. Porque hoje em dia, para você, eu falo por mim, eu carregar uma Bíblia debaixo do braço e falar que sou cristão, e estar vivendo na naturalidade, não dá, amados. Porque o mundo que estamos vivendo não dá. Deus, Ele quer pessoas posicionadas. Deus, Ele quer pessoas, aleluia, uma hora eu sou, uma hora eu não sou. Não, Deus não quer isso. Ou você é, ou você não é. Ou você vai entrar, ou você não vai entrar, amados. Porque a Bíblia, como eu falei, já falei algumas pregações, não existe meio termo. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu vou, ou eu não vou, amados. Ou eu vou escutar: vinde bendito do meu Pai, ou eu vou escutar: apartai-vos de mim, maldito. Ou eu sou joio, ou eu sou trigo. Ou eu sou peixe bom, ou eu sou peixe ruim. Não tem meio termo, amados. Ou eu sou luz, ou eu sou trevas. Não tem meio termo, amados. Ou nós somos, ou não somos, amados. Eu vou ficar me escondendo? Vou ficar me escondendo? Eu lembro que há um tempo, esse tempinho aí mesmo aí, chegou lá no trabalho, lá, presbítero, tô vendo lá, 9 funcionários entrando, a gente conversando, batendo papo, aí lá, né, o pessoal falando: eu sou diácono lá na minha igreja, aí o outro: sou diácono, e sou obreiro. Eu falei: ih, Deus quer fazer uma coisa nesse lugar aqui, amados. Aí eu falei: pessoal, vamos fazer um negócio nesse lugar aqui, amados. Vamos fazer um negócio, vamos estremecer esse trabalho aqui, amados. Deus não nos reuniu à toa. Olha aqui, ó, 3 diáconos e um obreiro. Deus quer fazer uma coisa nesse lugar, amados. E o que nós fizemos? Abrimos uma célula lá no trabalho. Você pode aplaudir o Senhor com essa alegria? Glória a Deus. E Deus está operando, Deus trabalhando, Jesus está batizando com o Espírito Santo, pessoas estão sendo libertas, aleluia. Às vezes, aleluia, as pessoas já ficam ansiosas: Leonan, vai ter hoje, Leonan, que horas vai ser, Leonan, que hora vai começar? Eu falei: calma, irmão, 12h10 vai começar. E estamos lá todos os dias, aleluia, buscando a presença do Senhor, e o Senhor está derramando uma glória poderosa em nosso meio. Então, meu irmão, não fique parado, porque quem fica parado é poste, e Deus é um Deus de movimento. Então se movimenta, faz uma coisa, porque a fé sem obra, ela é morta. Aleluia. Jesus vai falar uma coisa muito importante. Do que adianta uma lamparina? Eu estar com a lamparina e eu, ó, lamparina, tá forte, hein? Uma lamparina, esconder debaixo da vasilha. Meu Deus. Ou seja, essa lamparina, essa luz, ela não tem que ser escondida. Ela tem que brilhar diante dos homens. Ela tem que brilhar diante dos homens. Aleluia. Essa luz, ela tem que se manifestar lá nas trevas, amados. Aleluia. Lá nas trevas, porque Jesus vai falar: aleluia, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Aleluia. Nessa glória, a dinâmica lá. Aquele que me segue não andará nas trevas, muito pelo contrário, mas terá, aleluia, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Oh, glória a Deus, você é luz, você é sal,
Olha, glória a Deus, se posiciona, aleluia, se levanta, meu amado, não se esconda. Você é sal, você é luz. Jesus quer se manifestar, mas Ele não vai se manifestar para uma lamparina que está, aleluia, na vasilha, mas sim aquela lamparina que está acesa e só tem uma única intenção, um único propósito, um único motivo, que é brilhar essa luz diante dos homens, brilhar essa luz lá nas trevas, minha igreja. Amém, igreja? Que você possa brilhar, você ser essa luz, amados. Você ser essa luz, amados, diante dos homens, amados. Como eu falei, ou você é luz, ou você é trevas. Como o pastor falou, pregou em joio e trigo, né? Ou você é luz, ou você é trevas. Aleluia, glória a Deus. Possamos ser luz, amados. E a Bíblia vai falar, é muito forte que eu até falei isso uma vez, aquele, aleluia, que diz que ama a Deus e maltrata o seu próximo, não está na luz, está nas trevas. Ou seja, amar a Deus é amar o seu próximo. Não adianta eu glorificar, exaltar, bendizer, saltar a bananeira, pular, rodapiar, falar em outros idiomas, entregar profecia, aleluia, nada adianta. Quando eu sair porque a igreja não é aqui, a igreja não começa aqui, a igreja começa lá fora. A igreja começa lá fora, amados. Porque aqui todos são, mas o que vai definir o que eu sou ou não sou, aleluia, não é pelo que eu estou falando, não é pela essa palavra que eu estou falando, porque eu posso pregar essa palavra e quando essa luz se apagar, essa porta se fechar e ir lá para fora e fazer tudo ao contrário. Posso fazer tudo ao contrário, aleluia. E o homem, eu posso esconder do homem, mas não posso esconder de Deus, aleluia, porque ninguém se esconde de Deus, amado. Então se estiver lá no profundo oceano, Deus está me vendo, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, Jesus vai falar uma coisa muito interessante também, né? Ele vai falar o seguinte: naquele grande dia, muitos profetizaram, expulsaram o demônio, aleluia, fizeram isso, fizeram aquilo, dons, operações, aleluia, ou seja, como a peça do talento, né? Foi o Senhor que nos deu. Então, se o Senhor que me deu, não é meu, não é teu, é dele. E se é dele, naquele grande dia, iremos prestar conta. Forte, né, mano? Às vezes, infelizmente é triste. Às vezes a pessoa, nossa, não, eu sou ousado, eu faço isso, se eu tiver não acontece. Amados, se Deus puxar a tomada, acabou a gente. Para nós sabemos que somos dependentes dele, porque quem faz é ele, quem opera é ele, quem faz é ele, nós não somos nada. Paulo vai falar para a igreja de Corinto, aleluia, glória a Deus, vocês, um estava assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas Paulo fala, ei igreja, vamos parar por aí, oh glória a Deus, eu apenas plantei e Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que faz, amados, é Deus que faz. Humildade não é meu, não é teu, é dele. É dele, amados. Então, amados, é muito forte essa passagem. E nada adianta eu pregar essa palavra. Olha, não tá bonitinho, pregar a palavra tá boa. Mas não adianta eu pregar essa palavra, como eu falei, lá para fora, quando eu sair, não viver ela. Agora pega isso aqui é forte. Acho que foi Paulo que falou. Que a mulher sábia, até de boca fechada, ela ganha o seu marido. Que significado é esse, Leonardo? Que a palavra, oh meu Deus do céu, que a palavra vivida é mais poderosa do que ela pregada. Oh meu Deus do céu. É forte, amados. A palavra vivida é mais poderosa do que ela é pregada. Eu lembro que há um tempo eu tive uma experiência. Fui cortar cabelo num rapaz. A gente se conhecia pouco. A gente tinha falado que ele era evangélico. Só ia mesmo para cortar ali, né? Para cortar o cabelo, ir embora. Chegava do trabalho com pressa. Eu lembro que o rapaz falou, eu nem falei nada, foi o cara que falou, o barbeiro que falou, ô varão, tu é crente, não é? Eu falei, sim, sou servo do Senhor. Dá pra ver, pelo seu caráter e pela sua postura. Forte. Aí depois, teve um dia que eu fui lá, Valdeir, aí entrou um monte de garoto com assunto indecente. Que é isso, não sei o que, mulher, é droga, não sei o que, isso. Ele falou, vamos parar com essa palhaçada aí. O moleque, por que isso? Por quê? Por que tá falando assim com a gente? Porque tem homem de Deus cortando o cabelo. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, a luz, ela resplandece. Ela resplandece.
Quem está em trevas tem que ver. Aleluia, as pessoas têm que sentir que você, aleluia, não carrega, aleluia, coisa natural. Você carrega a presença do Senhor Jesus. Você carrega a arca da aliança. Você carrega a arca. E se você carrega a arca, você tem que saber manusear. Você tem que saber conduzir essa arca. Porque Abinadab ficou 20 anos e nada, não tivemos nenhum relato que aconteceu alguma coisa. Mas Obed-Edom apenas ficou 3 meses e toda a sua casa foi abençoada. Toda a sua casa, aleluia, foi próspera. Toda a sua casa foi abençoada. Então conduza a presença, aleluia, saiba conduzir a presença, saiba manusear esta presença, valorize a presença, não negocie a presença, aleluia, porque eu posso perder tudo nessa vida, mas uma coisa eu não posso perder, que é o que, pregador? A presença de Deus, a presença de Cristo. Eu não posso perder essa presença, você não pode perder essa presença. Então valorize, busque, se entregue, aleluia, ore e peça ao Senhor, Senhor, aleluia, Senhor, derrama porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida, no nome de Jesus. Valorize essa presença, busque ao Senhor, mano. Meus irmãos, é muito forte. Possamos ficar, 9:07, está terminando, então possamos valorizar essa presença, buscar essa presença. Para você ver, como eu falei mais uma vez, multidão, fala comigo, multidão, os que andam, os que têm relacionamento. Nesta noite você possa sair desse culto aqui, aleluia, com essa palavra na tábua do seu coração, pedindo: Senhor, eu quero relacionamento, Senhor, eu quero intimidade, Senhor, eu quero a proximidade, eu quero me aproximar de Ti, porque eu quero sair desse nível de naturalidade, eu quero sair desse nível, aleluia, mas sim, eu quero ir mais fundo, eu quero, aleluia, mais fundo, buscar a Tua presença, porque eu entendo que viver natural, aleluia, não vale a pena, aleluia, mas que eu possa sair desse culto, aleluia, o Senhor responder minha oração e eu passar a viver o sobrenatural de Deus, no nome de Jesus. Como eu falei, Jesus não vai se manifestar com a gente de qualquer maneira, mas se com nós posicionarmos, aleluia, em posição de relacionamento, em posição de queremos intimidade, em posição de queremos a proximidade do Senhor, igreja. Como eu falei, você não está no lugar comum, mas aqui em Betel, lugar de encontro com Deus, amigos. Como eu falei mais uma vez, estou repetir, Jesus quer se manifestar para você. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele quer se mostrar para você, igreja. Oh, glória a Deus. E é isso que eu tenho aplicado no meu ministério. Eu tenho aplicado, aleluia, a cada dia uma intensidade, a cada dia em buscar mais do Senhor, oh, glória a Deus, em buscar mais a presença do Senhor. Eu lembro quando, aleluia, o grande reforma da igreja, eu leio bastante, eu estava lendo esses dias sobre Martinho Lutero, o grande reformador da igreja. Ele vai falar uma coisa muito interessante no seu livro. Ele vai falar o seguinte: se um dia eu deixar de buscar o Senhor, se um dia eu deixar de orar ao Senhor, se um dia eu deixar de buscar o Senhor, o diabo vence, porque, aleluia, a mente vazia, o coração vazio é a oficina do Satanás. E Paulo vai falar na sua epístola aos Romanos, oh glória a Deus, que nós possamos se ocupar, aleluia, com as coisas que edificam, com as coisas que são verdadeiras, com as coisas que são santas, com as coisas lá do céu. Ele vai falar na sua epístola aos Colossenses: se vocês estão em Cristo, se vocês, aleluia, morreram e ressuscitaram, sepultaram o velho homem, que vocês possam deixar essas coisas terrenas, porque essas coisas terrenas elas perecem, mas que vocês possam buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, sai desse culto refletindo, sai desse culto pensando, amados, aleluia, sai desse culto não com pensamento, aleluia, não com pensamento de ser mais um crente natural, de ser um crente comum, porque, aleluia, o que você carrega é poderoso demais, aleluia, para eu estar nesse culto aqui, só sentar, aleluia, ouvir essa palavra e ir embora e a vida continuar a mesma, mas o que eu carrego, ele é tão poderoso, aleluia, é poderoso demais, até poderoso demais para eu quitar agora
uma geração agora que agora servir a Deus em casa. Meus irmãos, isso é a maior estratégia do diabo, amados, porque o nome de Jesus é poderoso demais para eu só ficar em casa, aleluia, com Ele. O nome de Jesus é poderoso demais. Se Ele é poderoso demais, a Bíblia fala que eu tenho que anunciar, que eu tenho que ir até os confins da terra, testemunhando, pregando até os confins da terra, até a Judeia, a Samaria, aleluia, até os confins da terra, testemunhando e falando do Evangelho, pregando o Evangelho a toda a criatura. Cristo é poderoso demais, amados, para eu estar dentro dessa igreja de qualquer maneira, para estar dentro dessa igreja aqui, amados, de qualquer jeito, com o braço cruzado, enterrando talento, oh meu Deus do céu, mas que nessa noite possa, Senhor, aleluia, o Senhor fazer um despertamento aqui nessa igreja, um despertamento espiritual, e eu tenho a certeza e a fé e a convicção de que tem gente aqui que vai receber essa palavra e vai saindo daqui nesse culto falando: Senhor, me dá essas nações, Senhor, derrama dons espirituais, Senhor, aleluia, derrama o teu poder, derrama a tua unção, a tua graça sobre a minha vida, porque eu entendo que eu quero usar esse natural e viver o sobrenatural de Deus, no nome de Jesus. Só você que crê, dá glória para Jesus e fique de pé, e vamos orar ao Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Jesus está falando, Jesus está falando, Jesus está falando. O Senhor vai despertar, o Senhor vai falar com alguém. Oh, glória a Deus. Não seja momento, apenas lágrimas vazias, não, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, dos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade. Deus está falando, Deus está operando. Pois de Aleluia, que glória a Deus. vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Glória a Deus. Aleluia. Só me emociona. Então, amado, você que entendeu essa palavra, estão aqui nessa noite, estava enterrando o seu talento, aleluia, está vivendo, quer viver o sobrenatural de Deus. Eu quero convidar você, vem aqui nessa frente, vamos estar orando por você, pela tua vida. Oh, glória a Deus. Se tem alguém nessa noite, venha, amados, não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Deus está falando, Deus está falando, Deus quer fazer, mas que Deus possa fazer, basta apenas você tomar uma atitude. Basta apenas você descruar seu braço e vir aqui nessa frente e falar: Senhor, Senhor, eu quero, como Pedro, Tiago e João, aleluia, como Pedro, Tiago e João destacaram, aleluia, eu quero, então vem, mano, se você quer, então vem, que Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai operar, oh glória a Deus, aleluia, santo, santo Deus. Se o meu Glória, glória a coração Deus. queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, e se o meu coração não queimar por ti, e o fogo arderá sobre o altar continuamente. Deus está fazendo, Deus está operando. E o fogo arderá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não se apagará. Vem, mas Deus tem uma oportunidade para você. E não se apagará. Mais perto, onde eu te Deus está operando, Deus está operando. Aleluia, glória a Deus. e aos meus pés me rendo, pois a tua glória quero
Vai ter pessoas que vai ser mais fundo. Vai ter pessoas, aleluia, nessa noite que vai sair diferente. Aleluia, vai sair cheio da glória do Senhor. Oh, glória a Deus. Amados, fica essa palavra, amados. Deus quer derramar o sobrenatural na tua vida. Quer fazer algo poderoso na tua vida, amados. Mas depende de Deus? Não. Depende exclusivamente de você. Então se posicione. Se coloque na posição. Se coloque na brecha. Oh, glória a Deus, que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Deus vai fazer grandes coisas na tua família. Oh, glória a Deus, como eu falei, vai ter pessoas aqui nessa noite que vai sair pedindo: Senhor, Senhor, eu quero mais, 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 eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, 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 cheio da tua glória, Senhor. Glória a Deus. Agora o Senhor pode alegria. Quero é te ver, me poupa tanta glória e poder. Tua majestade é real. E tudo que eu mais quero é te ver. E tua majestade é real. Tua voz entoa em meu ser. Transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me. Essa palavra aí diz amém. Quem entendeu essa palavra diz amém. Sabe qual é o meu maior medo aqui na igreja, irmão? Vou contar aqui um segredo. É segredo, hein? Não conta pra ninguém não, hein? Meu maior medo, sabe qual é? É ser pastor automático. Meu maior medo é achar que só o que eu faço já é o suficiente. Meu maior medo é eu perder o coração na obra. Porque quando a gente está no automático, a gente perde o coração. A verdade é essa. Quando a gente vem para o culto e dança no automático, a gente perde o coração. Quando a gente vem para o culto, Júnior, e sobe, canta no automático, a gente perde o coração. Quando você vem de casa para a igreja para adorar no automático, você perde o coração. E o que eu falei aqui no começo, a diferença não está no que você faz. A diferença está aqui, ó. É de dentro para fora. De dentro para fora. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que naquele dia muitos
vão se decepcionar. Porque quem você achava que ia, ficou. E quem você achou que ia ficar, foi. Por causa disso aqui, igreja, ó, olha para cá, escuta, ó. Escreve, João, a igreja mais perfeita do Apocalipse, a mais perfeita, a igreja de Éfeso. Não tinha defeito nenhum, não tinha problema nenhum. Eles cantavam muito bem, pregavam muito bem, dançavam muito bem, ministravam muito bem, adoravam muito bem, mas só teve um problema: deixaram o primeiro amor, deixaram o automático acontecer. Para, volta, lembra de onde vocês caíram e pratique as primeiras obras. Para, não continua não, para. Que escuta, terminar aqui agora, eu vou orar por você. Só tem uma forma do Senhor olhar e enxergar você aqui dentro, no meio da multidão, viu? No meio da multidão, viu? Porque quando eu olho aqui, eu olho para todo mundo, mas quando Deus olha, Ele olha por um que Ele olha. Se tiver dois aqui com o coração aberto, sou eu. Quem é o outro que está aqui? Quem é o outro que não está aqui por causa do louvor? Quem é? Quem é? Quem é o outro que não está aqui por causa do pregador? Quem é? Quem é o outro? Quem é o outro que não está aqui por causa do telão que é bonito? Quem é? Quem é? Cadê? Quem é outro que não está aqui porque o culto acaba 9 horas? Quem é? Cadê? Escuta! Ei, o que Deus disse para Samuel está valendo até hoje. Ele falou: Samuel, o homem olha para fora, mas eu olho para dentro. Eu olho para o teu coração. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor está olhando para o teu coração nesse exato momento, viu? Viu? Amém ou não amém? Quem recebe isso aqui diz amém? Então bota um sorriso nesse rosto, vai. Bota um sorriso nesse rosto. Levanta essa cabeça, meu irmão, vai. Levanta. Não deixa ninguém apontar para você, não. Não deixa ninguém dizer que você é ou não é, não. Não, porque Ele te encontrou. Ele te encontrou no meio da multidão. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Aqui na mesa do banquete. Mesa do Levanta a mão direita pro alto assim. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, quero te fazer um pedido nessa noite. Quero te fazer um pedido nessa noite. Eu não sei se ele é crente ou se não é. Eu não sei se ele está desviado ou se não está. Eu não sei se ele já faz parte de algum departamento ou não. Mas eu quero te pedir uma coisa. Fala nesse coração hoje aquilo que o Senhor precisa ainda falar. Fala que o Senhor escolheu ele como Pedro,
como Tiago e como João, e que o meio da multidão não é o lugar dele mais. Continua falando com a tua igreja nessa noite, Senhor, e que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja com cada um dos irmãos aqui nessa noite, não só hoje, mas até a volta de Cristo. Quem concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Você pode aplaudir o Senhor.